Estamos aqui, mais um jogo, mais uma partida. Já chegamos à nossa oitava, hein? Ó, o campeonato, hein? Olha só, Fabrício, o campeonato tá não, funilando agora, hein? A não, gente, não é mais pré-temporada não, hein, de Carlitos? jeito nenhum, a gente já tá. Inclusive, hoje voltamos no nosso Brasileirão do futebol real. Voltamos ao Rio Grande do Sul. Só que agora a gente tá no Alfredo Jaconi, hein? No, na Caxias. Caxias, isso mesmo, Caxias do Sul. Aquela neblina, hein? Ó, tá vendo aqui, Fabrício? Daqui já do vestiário já dá pra ver aquela neblina, hein? Sim, bem típica. Nossa, não sei nem se o juiz vai adiar o jogo hoje, porque, ó, torcida sabe, hein? A papada É papada, isso aí. sabe bem como que é a neblina ali, aquele frio de Caxias do Sul. Alfredo Jaconi, Juventude, um time escolhido não apenas pela torcida de peso, mas porque hoje, né, Fabrício, a gente vai falar de zebras. E a torcida do Juventude sabe bem de qual zebra que a gente vai falar hoje, né? O grande Juventude, campeão da Copa do Brasil de 99. Mas não foi uma zebra, mas uma surpresa ali, né? Exato. Realmente, 2-1, vitória aqui no Alfredo Jaconi. Depois, no segundo jogo lá no Maracanã, 0-0. Uma homenagem também a essa conquista que foi começo de uma era de surpresas ali, de zebras no futebol. E, inclusive, Fabrício, muitos desses times que a gente acostumou a jogar onde, né, Fabrício? E até te perguntar no vestiário hoje aqui, eu tava com isso na cabeça. Os joguinhos, né, cara? Quantos joguinhos que a gente jogava nos anos 90 ali? Nossa, sim. Rapaz, eu já peguei muito Juventude no Elifute, cara. Você lembra do Nele Elifute? fute, claro, nossa. Mas você não fazia aquelas manhãzinhas de ganhar dinheiro não, né? Jogava na raça, né? Não, na raça, o Cheat, ou Matic que chamava, né? Eu lembro. É, tinha umas mutretinhas ali. Rapaz, eu lembro até hoje quando eu e meus amigos, a gente era fanático de futebol, jogava o Elifute e a gente descobriu como que. Aí a gente fez, né? Aquele crack Sei. para registrar os modos mais avançados lá do jogo Nossa. e tal. Putz, cara, eu lembro que a gente se sentia hacker, bicho, quando, quando a gente descobriu aquilo. Mas não era o cheat, não. Sim. A gente jogava na raça. Levava o São Bento lá da quarta divisão, lá pra primeirona. Ah, tem que ser. E era muito legal, né? Porque eram uns gráficos tudo muito colorido, né? Lembra? Era as partes ia piscando conforme ia saindo o gol. Nossa, era legal, era legal. Eu joguei muito o Olifute, depois eu joguei bastante os Football Manager da vida, Ah, aí já no PS, né? Ou rapaz, no computador principalmente. aquele CM 2001, 2002 é um clássico demais, Ah, rapaz. exatamente, esses mesmo. E eu sempre gostei de fazer o quê? Eu não gostava de pegar um time grande, seja europeu ou brasileiro. Eu gostava de pegar um time pequeno, normalmente numa divisão das primeiras divisões, e tentar ir subindo com o time, entendeu? Essa é a graça do jogo, na verdade. Quase sem nenhuma grana para fazer contratação, sabe? O jogador com os contratos tudo vencendo, aquela dificuldade. E é assim, cara, sabe? Nesse nível de dificuldade. Contratar jogador sem clube sempre, né? Sempre procurar Exato. aquele jogador sem clube. Poxa, cara, quantas vezes que eu pegava o Romário, eu pegava o Bebeto, tudo sem clube. Esses jogos eram maravilhosos, porque os jogadores vinham pro São Bento. Era uma maravilha, cara. Eu lembro que eu me sentia um dirigente mesmo É. nesses jogos, né? É. E assim, é muito legal esses aí, cara, mas eu acho assim, da nossa época de jogo de futebol que pelo menos me marcou muito é o PES. A, Digo, não o PES atual, né? a seguidinha, né? Aquela seguidinha que foi É, International Superstar Soccer. exatamente, Aí com Alejo e tudo mais. E aí o Winning Eleven, né? Winning Eleven. Ineleven. Nossa geração é a geração do Winning Eleven. Eu lembro que a gente ia jogar como se fosse um fliperama, sabe? Você alugava por hora ali pra poder jogar o videogame. Nossa, na época da faculdade a gente jogava muito. Passava horas, madrugadas jogando. Aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui fazer faculdade, a gente se reunia, porque eu vim morar perto da faculdade, né? E aí a gente se reunia depois da aula e fazia campeonato, cara. A gente fazia Copa do Mundo. É que foi 2006, eu lembro que foi 2006, justamente porque era aquela febre da Copa de 2006. Sei. A gente fazia a Copa do Mundo no Winning Eleven.
PlayStation 1. É. Não era nem PlayStation 2. Aqueles jogadores quadrados, aquela narração japonesa, O né? controle até fervia de tanto que jogava, né? Ah, rapaz, o clima esquentava, cara. Já teve controle quebrado, teve até CD quebrado uma época, eu lembro. Porque o clima esquentava. Na minha época da faculdade, assim, tinha umas épocas que tinha, sei lá, final de semana, juntava 8, 10 pra jogar. Então, assim, entrava e era assim, não era campeonato. Você jogava, você ia ganhando, você ia ficando. Cada um tinha uma seleção, você jogava com seleção, cada um tinha a sua seleção, não podia mudar. Isso. E aí é o seguinte, você ia ganhando, você ia ficando. E, cara, e você perdia, meu, você ia lá pra trás da fila, porque você, sabe, ia ter, esperar mais 7, 8 jogos ali pra você voltar a jogar, meu. Nossa, então a moçada dava o sangue, era muito bom. Era muito bom mesmo. Eu lembro quando teve esse ano da Copa do Mundo, a gente fez várias edições das Copas, né? Ia todo mundo lá em casa lá pra gente jogar. E eu sempre com o Uruguai, cara. Sempre gostei de time raçudo. Por que será, né? Esse vínculo com São Bento me criou coisa do time raçudo, time que tem que dar carrinho. E o Uruguai, né? 2006, aquele Uruguai de 2006 não tava nem perto ainda de ser o Uruguai do Forlán, o Uruguai do Coco Não, Abreu, aquele Soares, né? era Dario Silva, era Magalhães, eram jogadores, aquela raça uruguaia mesmo, né? Recoba, o grande Álvaro Recoba. Pra mim foi mais jogador do que Maradona. Nossa, aí polêmica, hein? Mais jogador que Maradona. Polêmica isso aí, polêmica. Polêmica total, mas se as lesões não tivessem acabado com a carreira do Recoba, seria maior do que o Maradona, já disse. Olha só, Carlitos em rede nacional afirmando que Recoba jogou mais que Maradona. Olha só. Aquela perninha esquerda dele era Ele sensacional. jogou na Inter, né? De Milão, não é? Jogou na Inter. Sim, batia falta. Cara, o Álvaro Recoba ofuscou a estreia de Ronaldo Fenômeno na Inter. Ele que fez os 2 gols contra o Brescia. Bota o vídeo do YouTube aí pra ver, cara. Parte la rincorsa di Recoba, il suo tiro. Ed è gol il 2-1. Ed è gol il 2-1. Magia di Recoba. Che gol, signori. Che ragnatela tolta. Il delirio dei 60.000 del Meazza. 2-1. Doppietta di Recoba. 42 minuti di gioco. 2 gol del Cino. Che giocata, signori. As 2 pinturas do Recoba. Enfim, um gênio. Um gênio. Infelizmente nunca jogou no São Bento. Ele não teve essa oportunidade, né? Mas é um sonho que eu realizava nos jogos que a gente citou aqui, no Alifoot, no Championship Manager. Realizava esse sonho de ter os craques, né? Só assim também, né? Bom, Fabricião, depois a gente bate aquele Winning Eleven, depois a gente bate aquele pezinho, aquele fofinha. Vamos pro jogo, vai. Que hoje o assunto é bom, hoje, o assunto é gostoso de falar hoje. Vamos lá, assunto que dá orgulho de falar. Vai, vamos pro jogo. Fabricião, hoje a gente vai falar sobre as grandes zebras do futebol brasileiro. Muitas delas o pessoal lembra, a gente vai lembrar esses momentos históricos de alguns dos pequenos brasileiros, até alguns clubes médios que a gente selecionou. Mas, Fabrício, eu selecionei alguns jogos, você selecionou os seus jogos aí, vamos ver. Sim. Puxa um aí, Fabrício. Tá bom. Cara, assim, esse é um dos mais clássicos. Quando você colocar no dicionário assim, um exemplo de zebra num jogo, num campeonato, pode ter certeza que um dos top 3 vai ser. O top 5 vai ser esse, que é o Asa de Arapiraca contra o Palmeiras. Ah, rapaz. Naquela primeira fase da Copa do Brasil. Em termos de futebol brasileiro, eu acho que esse é top 1. Top 1. Porque foi um dos mais significativos, assim. Eu acho que ele. Eu acho. Acho que pelo abismo entre os times, né, cara? Era uma coisa completamente assim. Uma primeira fase de Copa do Brasil, que os grandes passavam assim, que passavam com folga, né? Era só goleada praticamente. Exatamente. Na grande maioria, lógico, mas. Claro, houve momentos de surpresas até. Eu acho que é legal a gente até dividir um pouco isso. Por exemplo, o Criciúma, campeão da Copa do Brasil, foi uma surpresa. Sim. Eu acho que pelo que se desenhou no campeonato, é igual o efeito São Caetano no Brasileirão de 2000, lá na João Avelange. Claro que era uma zebra o São Caetano estar ali. Sim. Mas se ele vencesse do Vasco, não ia ser mais uma zebra, porque ele já era uma zebra desde as quartas de final, né? Foi se desenhando. Seria uma celebração da zebra, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas assim, quando é um mata-mata,
aquelas primeiras fases em que é um time grande contra um time pequeno e há essa eliminação, aí acho que é a zebra real, né? Aquela real zebra. Exato. Que é assim, é aquela que ninguém esperava e foi uma tapada na cara do time grande, né? E essa do Asa foi magnífica. Era bem verdade, né, Fabrício? Um Palmeiras que já estava dando sinais de que o ano ia ser horroroso, né? Como realmente foi. Exato. Mas, mesmo assim, o Asa surpreendeu demais. Né? O primeiro jogo em Arapiraca foi 1-0 pro Asa. Só que assim, era aquela história, né? Se eu não me engano era a primeira ou segunda fase do campeonato, e aí o Palmeiras ele poderia ter já resolvido a fatura se tivesse vencido por 2 gols de diferença, que era aquela regra antiga da Copa do Brasil. Certo. Time que fosse visitar o adversário e ganhava por 2-0 ali nas primeiras fases, eliminava o jogo de volta. Só que, pior do que não conseguir eliminar o jogo de volta, o Palmeiras perdeu de 1-0 lá. Só que, aí, Fabrício, aquela regra que tem gente que ama, tem gente que odeia, do gol fora de casa. Essa que foi a que definiu. Uhum. Porque o Asa fez um gol lá no antigo estádio Palestra Itália. E o Palmeiras até ganhou o jogo. O Palmeiras ganhou de 2-1. Mas, assim, era uma superioridade técnica que o time do Palmeiras tinha que não conseguiu superar o time do Asa, né? Que ficou marcadíssimo, né? Por conta daquela vitória que foi quase inédita. Era uma coisa que não tinha precedentes naquela época. Sensacional. Se você pega assim, era um Palmeiras que tinha o Marcos, era um Palmeiras que tinha Arce, Alex. Eram craques. Não era que o Palmeiras botou um time reserva ali e acabou tomando um olé do destino, né? Vamos dizer assim. Vale lembrar que o Palmeiras acabou sendo rebaixado também, né? Ali naquela época, né? Quando que foi o rebaixamento do Palmeiras? Foi em 2002, foi no mesmo ano. Era um momento psicológico muito ruim ali do Palmeiras. Se ele ter sido eliminado pro Asa foi apenas o primeiro sinal de que algo estava errado no Palmeiras mesmo. Exatamente. E os times sinalizam, né, cara? Isso aí, o time grande entra numa fase, cara, esse tipo de coisa acontece e não é tão estranho, né? Exato, não é, mas assim, era um time que era ainda resquício da era Parmalat, né? Ter sido rebaixado naquele ano e ter perdido pro Asa, pro gigante Asa de Arapiraca, foi assim a cereja do bolo para quem era rival do Palmeiras na época. Mas olha só, olha como é que esses anos de 2000 e pouco foram muito movimentados nesse tipo de jogo grande e pequeno, né? Além dos casos que a gente vai falar, e outros que a gente também já comentou em outros jogos aqui de times campeões de Copa do Brasil e tal, a gente teve em 2003 também aquela vitória do Juventude 6-1 sobre o Corinthians, uma sonora vitória. Sim. Sem falar, assim, jogos no próprio brasileiro e outras Copas do Brasil, né? Porque, por exemplo, teve um time que nós vamos falar provavelmente mais pra frente, o time que foi campeão, ele passou por 6 times da Série A em 2005. 2005? Quem que foi campeão em 2005? Foi o Paulista? É o Paulista. Ah, A gente já falou aqui do Paulista, já a gente já falou. falou bastante, Já tá? falamos. Mas eu achei interessante essa informação de que eles passaram por 6 times da Série A no mesmo campeonato, na mesma Copa do Brasil. Aquele time do Paulista, a gente até, para quem não tá se localizando, tem que ouvir lá o nosso jogo dos clubes empresa. Foi o que a gente citou, o caso do Paulista. Que teve uma época que era Et Jundiaí, teve uma outra época que era Lousano Paulista. A gente contou a história, um pouco dessa vitória do Paulista, explicou um pouco por que chegou nesse ponto. Não, existia tinha investimento, existia um modelo de jogo, existia uma geração, né? Tem até que vários jogadores aí que saíram daquele time foram jogar em times grandes depois. Exemplo, o goleiro Victor, que foi campeão da Libertadores pelo Atlético, o Hever, zagueiro Hever, todos jogavam nesse time do Paulista. O destaque era o Mossoró, mas que nem a gente comentou na edição do Clubes Empresa, teve Wagner Mancini, o clube que teve Nenê. Exato. Jogadores de grande destaque ali, que o Nenê não necessariamente nessa campanha da Copa do Brasil, mas um time que já estava com investimento. Não é à toa que chegou. Agora, realmente, passar por tudo isso de time da Série A foi realmente um elemento interessante. Exatamente.
E vou te falar uma coisa, Fabrício, aproveitar a deixa de 2005, eu não sei se vocês pensou nesse jogo, mas a Copa do Brasil de 2005 teve um jogo que foi uma das maiores zebras, na minha opinião, que foi um jogo do Baraunas com o Vasco da Gama. Eu não sei se você tinha lembrado desse momento da história. Baraunas que... Nossa, esse aí você foi Fui longe nessa. na cidade de Mossoró, é isso? Isso, Rio Grande do Norte. O Baraunas, ele venceu nada mais nada menos do que o Vasco, numa época em que a dupla de ataque do Vasco não era nada mais nada menos que Romário e Alex Dias. O Alex Dias, jogou no Goiás, jogou no São Paulo, metia gol pra caramba. Exatamente, assim, era... Os anos 2000 ainda era um pouco daquela era do 4-4-2, que tinha o atacante que corria e o centroavante que fazia o gol. Exato. Tanto que o Romário ficou famosíssimo ali como parceiro do Bebeto, como parceiro do Euler. Exato. E o Alex Dias fazia esse papel pro Romário naquele ano. Mas o grande chamariz dessa história, na realidade, era um atacante do Baraunas, que era o Cícero Ramalho. Eu não lembro, eu não sei se você lembrava. Cícero Ramalho, assim. Ele era um atacante, assim, com um porte físico que lembrava, assim, o Walter, né? Sabe o Walter, centroavante? Sim, jogou no Goiás, no Atlético Paranaense, sei. Isso, ele mesmo. Lembrava um pouco, só que assim, o Cícero Ramalho, ele tinha 40 anos de idade. Tinha mais de 10 quilos acima do peso lá que o pessoal falava. E o cara foi o embate do Cícero Ramalho contra ninguém menos que o Romário. E quem saiu vencedor do embate foi o Cícero Ramalho. O Baraunas ganhou de 3-0 em São Januário do Vasco. Peraí, do ano foi 2005. O mesmo ano do Paulista. Cara, sabe que eu tava pesquisando um pouco sobre isso aí, principalmente Copa do Brasil, tem vários casos, né? Até o ano de 2012 tinha aquela regra que os times que estavam na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, lembra? Lembro. Acho que se jogava, acho que entrava bem no final ou nem jogava. Não jogava. Isso ajudou de certa forma que também os times... Aumentou um pouco a chance dos times pequenos em avançar, né? Porque teoricamente eles pegavam times de Série A ainda, mas não os times tops de Série A, entendeu? Por isso que acho que aquele começo de década foi tão cheio de casos, porque... Igual esse caso do Baraunas, por exemplo. Porque era uma época que não existia uma diferença, mas acho que ela não era tão gritante assim. Né? Então, o que surpreende, Fabrício, é que a maioria deles que a gente está citando até agora eram casos de jogos de ida e volta. Então, assim, o caso do Asa de Arapiraca ganhou lá em Arapiraca, mas o que você espera quando ele vai jogar em São Paulo? Que vá tomar uma sonora goleada e vá ser eliminado. E aí ele conseguiu ser zebra 2 vezes. Ele ganhou jogando em casa e perdeu de um gol de diferença, tendo feito o gol fora de casa, classificou. O caso do Baraunas é a mesma coisa. Baraunas em casa, lá em Mossoró, empatou 2-2 com o Vasco. Aí tudo bem, empatou, um belo resultado, conseguiu aquele empate em casa que o Fabrício tanto gosta, né, quando vai jogar um grande. Exato. Comemorar, né, aquele resultado. Quando vai para São Januário, Fabrício, você espera que o 3-0 vá ser pro Vasco, não pro Baraunas. Não, 3-0 é fácil ainda, né? Entendeu? Não, 3-0, 3 gols do Romário. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu lá, rapaz. Será que o Ramalho fez ou não? Com menos de 25 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco já deixava o estádio aqui de São Januário. Isso porque o time carioca foi surpreendido pelo Baraunas, que saiu na frente com o veterano Cícero Ramalho, de 40 anos e 8 quilos acima do peso. Álvaro tentou de longe e fez o segundo. E Henrique fechou o placar. 3-0 Baraunas. O time de Mossoró, Rio Grande do Norte, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Cruzeiro e Santa Cruz. A galera tem que protestar mesmo, tem que me xingar todo mundo. A gente não jogou nenhuma, desculpa até. O que aconteceu aqui foi uma vergonha. A torcida veio para incentivar e a gente faz isso aí. A torcida tem mais que gritar, que xingar mesmo, a gente tem razão. 3 jogadores diferentes jogaram essa pá de cal no Vasco naquela Copa do Brasil de 2005. E sabe que eu tava pesquisando um jogo aqui, cara, que eu sabia que tinha acontecido, mas eu não tava lembrando os placares, né? Talvez a gente vai comentar ainda, mas a gente também já falou outras vezes. O Santo André, naquele campeonato que foi campeão da Copa do Brasil em 2004, teve um jogo, uma eliminatória, uma fase eliminatória com o Palmeiras também,
que foi 3-3 e 4-4, cara. Nossa! É uma coisa, são placares que você não vê todo dia, muito menos numa mesma fase de Copa do Brasil, por exemplo, né? Nossa, de jeito nenhum. Se eu não me engano, inclusive, no jogo da volta, que foi no Parque Antártica, faltando perto de 15 minutos para acabar o jogo, tava 2 gols de diferença pro Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras estava na frente, com 2 gols de diferença. Tava 4-2, talvez. Isso, acho que era isso. Então, quer dizer, baitas jogos, né, cara? Jogos muito legais pra você assistir, pra você ver. Fabrício, numa época em que o gol fora de casa valia, Palmeiras empatou em 3-3 com Santo André fora de casa, o Bruno José Daniel. Uhum. O que você espera? Que você vá com a vantagem do empate, né? Porque você pode empatar 0-0, 1-1, 2-2. 3-3 seria pênaltis. Exato. O Santo André conseguiu classificar com a regra dos gols fora de casa depois de 3-3. Ele empatou 3-3 em casa e depois empatou 4-4 fora. Além de uma zebra, é de uma surpresa, sim, surreal, né? Que o time consiga passar pelo critério de gols fora de casa depois de ter empatado 3-3. E da mesma forma na final. Na final também o Santo André ele não deixou para resolver o problema dele em casa. Ele ganhou no Maracanã. Ele surpreendeu quando assim a festa estava montada já para o Flamengo ser campeão. Não, pelo amor de Deus. Não, ninguém duvidava que o Flamengo ia ser campeão, né? Ninguém não tinha nem questionamento quanto a isso. Isso que no primeiro jogo, Fabrício, o Flamengo abriu o placar. Isso lá não foi nem no estádio do Santo André, foi no Palestra Itália. Foi o primeiro jogo do Santo André, da final. Saiu perdendo de 1-0, virou o jogo, fez 2-1. O Flamengo achou um gol no finalzinho para empatar 2-2. Já foi aquele cartão de visitas, né? Talvez o Santo André não esteja para brincadeira. Só que assim, 2-2 em casa, o Flamengo foi pro Maracanã para vamos erguer essa taça. Inclusive eu tava lendo sobre isso aí, os caras um jogador que Sandro alguma coisa, o Santo André tava falando que é o seguinte, a preleção antes do jogo, quer dizer, o que o técnico falou para eles antes do jogo foi justamente o seguinte, olha, no primeiro tempo nós vamos jogar para não tomar gol, porque eu tenho certeza que se a gente não tomar gol no segundo tempo, os caras vão estar meio destabilizados, eles vão começar a sentir, mas como que tá acontecendo e tal, nós vamos lá e vamos ganhar esse negócio. Legal, É isso, eu gosto desse técnico. Eles jogaram assim, cara. Eu gosto desse técnico, porque assim... naquele espírito, né? Foi o Chamusca. É. O Péricles Chamusca. Tá aí até hoje em atividade o Péricles Chamusca. E o atacante era o Sandro Gaúcho. Que provavelmente... Sandro Gaúcho, é isso aí. Que deve ter falado isso e é uma estratégia. A gente que torce para time pequeno, Fabrício, a gente tá cansado de ver essa estratégia de cansar o adversário, jogar a torcida contra o adversário e aí mata naquela... E lá e surpreender. O contra-ataque, aquela bola alçada na área, né? Não, o Maracanã tava em silêncio quando o Santo André fez o segundo gol. Claro que acho que dificilmente teria alguma pessoa que viu o Maracanaço em 50 que viu depois também esse jogo. Mas o silêncio deve ter sido algo muito semelhante, assim, porque a torcida do Flamengo, eu lembro, tava todo mundo assim. Estamos a 90 minutos de erguer uma taça. A gente empatou o primeiro jogo fora, agora é só ganhar de um gol de diferença. Qualquer coisa a gente ganha. E aí foi, assim, surreal. Esse jogo foi surreal. Mas isso é o que eu falei pra você da tática, eu acho que tem muito a ver, cara. Por que esses times são... Às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Porque acontece? O time... Você já parte do princípio que o time ele é um franco atirador. O time pequeno é um franco atirador, tá? Ele entra no campeonato falando assim, cara, um Santo André da vida, tá? A gente tem um certo investimento, a gente não tá tão nivelado lá embaixo, mas o que a gente espera? A gente espera chegar aonde? Sei lá, numa segunda fase, numa terceira fase de uma Copa do Brasil. Dificilmente a gente teria ouvido na época uma coisa diferente disso, né? Sem dúvida. Então o time vai, vamos pra ver até onde que vai e seja o que Deus quiser. Só que daí chega uma hora, o negócio começa a pegar corpo. Falando, peraí, cara, a gente ganhou desse, ganhou daquele, passamos aperto aqui, mas conseguimos. Peraí, nós estamos no caminho. Vamos. E o jogador ele empolga.
É normal. Se a torcida empolga, você imagina o jogador que tá ali, que tá, porra, é o meu momento, é o momento de mostrar minha habilidade, minha categoria aqui, pra um outro time grande me ver, ou pra um time de fora. E eles vão e, cara, começa a dedicar, começa a correr mais, começa a um correr pelo outro, e dá no que dá. Né? Agora, Fabrício, vê se tem sentido o que eu penso. Houve muitos casos ali de zebras e surpresas ali nos anos 2002, 2004, 2005, que é o que a gente trouxe esses jogos agora, né? Então, por exemplo, Paulista de Jundiaí, a campanha foi de 2005. Uhum. O próprio Baraunas ganhou do Vasco, eliminou o Vasco em 2005 também. O Asa de Arapiraca em 2002 e o Santo André foi em 2004. Você acha que é loucura demais pensar essa coisa do pequeno acreditar de vencer do grande não aconteceu muito por causa do exemplo do São Caetano em 2000? Era um regulamento esdrúxulo, aquele falso campeonato brasileiro, né? Que foi uma bagunça. Foi eliminando, passou por Grêmio, eu não sei se passou pelo Palmeiras também, eu acho que chegou a passar pelo Palmeiras. Aí para pegar o Vasco na final. Você não acha, Fabrício, que esse exemplo estava vivo ainda? Aquele sonho do time pequeno acreditar que dava? Cara, eu acho que sim. Acreditar, o cara lá no fundo ele acredita, meio que desconfiando, mas a partir do momento que ele começa a ver exemplos de coisas acontecendo, começa a se comparar, peraí, aquele time ali conseguiu isso, isso e aquilo, né? Pô, a gente não tá tão longe. A gente tá mais ou menos espelhando ali o que os caras estão fazendo, fizeram e deu certo, por que a gente talvez não pode dar pra gente? Não pode dar certo pra gente. Então é claro, os exemplos quando são positivos, eles servem de influência, né? Com certeza, não tenha dúvida. Porque eu acho, essa é pelo menos a minha tese. Realmente, muitas das grandes zebras aconteceram ali na primeira metade dos anos 2000. E foi depois dessa enorme surpresa que foi a campanha do São Caetano em 2000. Que não foi uma zebra apenas, foi uma grande zebra. Não, exatamente. Cara, mas assim, o São Caetano não tem nada a ver com isso, né, cara? Igual os times que ganham com o gol, que nem você falou, que ganham a Copa do Brasil por causa de um critério de gol fora de casa, alguma coisa nesse sentido. Cara, a regra do jogo tá pra todo mundo. Exatamente. Se você não quer depender disso, você tem que fazer o seu papel. É uma coisa, esse jeito que era o campeonato lá da época do São Caetano, é uma coisa que foi definida. As regras foram definidas no começo, todo mundo tinha as mesmas chances. É só você fazer seu papel, não adianta depois colocar, mas o regulamento era isso, era aquilo. Tá, mas era o mesmo regulamento para todo mundo. Né? Todo mundo partiu com os mesmos. Exatamente. Deixa eu trazer um caso aqui, cara. Eu não tava lembrando exatamente qual que era o time. Para mim era Botafogo, mas não, eu fui mais a fundo depois para pesquisar. Esse eu achei assim um caso interessante porque caso do resultado em si, né, da virada que foi, né? Na Copa do Brasil de 2014, não sei se você vai lembrar do confronto do América de Natal com o Fluminense. Claro que sim, tava na minha lista aqui também. Fluminense do Esse Rio. tava Isso, porque não só a questão da classificação foi surpreendente, como reverter o resultado. Foi a coisa mais... E eu lembro desse jogo. Eu lembro que eu tava assistindo algum jogo que estava passando aqui na Globo de São Paulo. Esse jogo acabou e foi para os últimos minutos, sabe? Aquela coisa da Globo, sempre de... vai para os últimos minutos do outro jogo que ainda está acontecendo. Isso. E esse jogo era esse finzinho de jogo do América de Natal com o Fluminense. Foi surreal também, cara. Foi uma coisa maravilhosa. Foram 3 gols nos 15 minutos, né? Nos 15 minutos finais. Depois foi jogar no Botafogo, aí por isso que eu assisti o Botafogo, eu tinha na história, eu não estava lembrando exatamente aonde. O Rodrigo Pimpão foi jogar no Botafogo, mas ele era o cara do América que deu um show nesse jogo. Ah, eu não lembrava de quem era o grande craque. Mas é verdade, era o Pimpão. Eu lembro que tinha um jogador que acabou sendo destaque naquela... Reverteu o resultado, na verdade. Exato. Foi 3-0 pro Fluminense lá em Natal, né? Então assim, puxa vida, tá liquidada a fatura, né? Não é possível. Durante o jogo ainda foi um jogo pegado, o jogo da volta. O América tava lutando. Eu lembro que até foi um jogo que a torcida do Fluminense nem encheu muito o Maracanã. Tava um estádio meio que vazio, assim. Porque todo mundo já achou que era uma barbada. Sim. Não, agora vamos... É o famoso, né, Fabrício? Vamos guardar o cascalho pra próxima fase. Porque essa daqui já tá liquidada. E foi exatamente o que você falou. Nos últimos minutos, o Fluminense tomou um.
Depois tomou 2. Aí quando faltava só mais um, teve aquele desespero, né? Puxa vida. Eu lembro direitinho, Fabrício, a sensação que eu tive foi: vai sair. Vai sair o 5º gol. Eu tenho certeza que vai. E acabou saindo mesmo. E muita gente torcendo a favor, né? No primeiro momento você tá assistindo o jogo ali, às vezes até como só um mero espectador ali, você não tá tendendo pra lado nenhum, não é o seu time, nenhum do lado nem do outro. Aí você começa a ver, os caras perderam de 3-0, 2-1 no intervalo. Começa a ver, começa a ir pra cima, continua correndo, não para de correr. Mete 1, mete 2, você fica empolgado. E é legal quando acontece. O futebol, Fabrício, é um esporte muito psicológico. Sim. Você às vezes fala sobre tática, sobre técnica de futebol, marcar saída de bola, acompanhar os laterais, aquela coisa toda. Cara, o Fluminense estava ganhando de 2-1 no intervalo. Já tinha vindo de um 3-0 a favor, estava ganhando de 2-1. Exato. Aí, assim, o América de Natal, muito provavelmente, voltou solto pro segundo tempo. Falou, gente, fudeu, né? Vamos jogar pela honra, vamos tentar ganhar o jogo. De repente você empata, de repente vira, tá 3-2, vamos jogar. Na hora que você faz o 4-2, aí, meu amigo, vira aquele Deus nos acuda, porque você fala, porra, a gente tá a 1 gol de classificar. E o time que tá sofrendo o medo de tomar o gol, o time apavora. E aí que ele se entrega de verdade mesmo, né? E aí fica aquele ataque contra a defesa, aquela coisa maravilhosa, né? E numa dessa, o América de Natal conseguiu eliminar. Não faz muito tempo, né, Fabrício? Foi 2014, né? 2014, isso. Foi maravilhosa. Essa foi uma zebraça. Eu tinha esse jogo assim na cabeça que eu só tava. Que eu lembrava que tinha sido uma grande virada, assim. Eu lembrava do América, mas não lembrava contra quem. Depois que quando eu pesquisei aqui, eu tava até achando que era o Botafogo, mas não, era o Fluminense. Mas, ô Carlitos, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que seria bom a gente falar também dos nossos times, né, cara? Pô, demais. Não, isso eu pedi. Fabrício, porque assim, a gente não tem zebra de título, né, Fabrício? Assim, como a gente trouxe alguns casos aqui de zebra de título, e alguns só uma eliminação que às vezes o time acabou sendo eliminado no meio do caminho também, né? Mas rapaz, tem aqueles jogos que pra mim são as zebras que cada torcedor carrega a sua. Cada torcedor de time pequeno tem aquele jogo que ele lembra e fala, mas foi uma zebra. A gente levou essa, tirou do grande, e é surreal lembrar como que aquilo foi uma zebra, né? Sim. Traz a sua aí, Fabrício. Traz a sua do Pousão aí. Cara, a minha é bem longa, bem longa, quer dizer, há um bom tempo atrás. Talvez a melhor fase que o Pouso Alegre viveu. Um ano que o time foi muito bem no Campeonato Mineiro, ficou mais no pelotão da frente. Mas teve um jogo específico que foi um jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo no Mineirão lotado, era aniversário do Galo nesse dia. Então tinha uma festa especial já por causa do aniversário do Galo. Isso eu não lembrava, perguntei pro meu pai, ele comentou isso comigo. Então era o aniversário do Galo, o estádio lotado. Com 4 minutos do primeiro tempo, o Atlético já faz 1-0. Então você imagina, o estádio quase que vem abaixo. Moçada, hoje nós vamos meter uma goleada e... Nossa. E o time Pouso Alegre parece que tinha vindo de um jogo tinha jogado mal o jogo anterior e tal. O que acontece? No final do primeiro tempo o time do Pouso Alegre empata. Aí vai pro intervalo, o time do Atlético dá aquela sentida, né? Que a gente já comentou aqui. Então, não, nós precisamos ganhar, a torcida tá aqui e tal. Talvez comece a correr risco demais. E o que acontece? No final já no 30 e poucos minutos do segundo tempo, o Pouso Alegre vai lá e faz 2-1. E ganha o jogo do Atlético. No Mineirão, no dia do aniversário do Atlético, 80 e poucos anos. Nossa, e aí é o famoso botou água no chope, Fabrício. Botou água no chope dos caras. E um detalhe, tá? Ainda tem uma cerejinha, tá? Desse jogo. Esse jogo por si só já foi fantástico, mas foi assim. Em jogos oficiais pela primeira divisão do Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre nunca perdeu pro Atlético. Olha o tabu aí, ó. Quantos jogos, Fabrício? 3 jogos, mas... Porra, mas caramba, eu tava achando que ia ser um só. Não, que isso, uma vitória do Pouso Alegre e 2 empates. Não, isso aí é um baita tabu, cara. Baita tabu, eles que corram atrás, entendeu? Eles que corram atrás, literalmente. Eles que lutem agora. Porra, Fabricião, no mínimo, traz esse empate aí esse ano. Traz esse empate no mínimo esse ano pra manter a escrita, cara. Esse ano a busca é essa, né? O time tá ali, tá na batalha,
Vamos ver, que é isso que acontece. E você, cara? Qual que é o jogo que você trouxe do São Bento aí que você queria passar? Ó, Fabrício, na realidade, assim, o São Bento é uma equipe que já enfrentou várias vezes os grandes, porque ficou muitos anos na primeira divisão, né, do Paulistão. Sim, sim, sim. Então, assim, o São Bento já ganhou de todos os grandes em alguma vez. Claro que em todas foram zebra. Certo. No entanto, inclusive a gente já esteve, né, Fabrício, junto, como a gente já disse em outras edições, Sim. numa dessas vitórias. O São Bento ganhou do São Paulo. O São Paulo estava com um time misto, mas é aquela coisa, né? Vitória é vitória, a gente não desmerece nenhuma contra a grande. Exato. Só que, Fabrício, teve uma. O São Bento, inclusive, já ganhou recentemente do Santos na Vila. Mas teve um jogo específico que foi uma zebraça. Mas foi uma zebraça demais. Qual? Foi o São Bento 2, Santos 0, na Vila Belmiro. O ano era 2007. Por que foi uma zebra? O campeonato estava mais ou menos no meio, assim. Tô vendo aqui, nona rodada. O São Bento, bicho, aquele ano a gente sabia que o time ia cair. De fato, o São Bento foi rebaixado em 2007. E o Santos foi campeão daquele Paulista de 2007. Como já estava na nona rodada, você já sabia que o São Bento ia cair e você já sabia que o Santos, no mínimo, ia lutar realmente pelo título, né? E diferente de outras ocasiões, o Santos estava completo. O Santos jogou em casa com o time completo. Era um time forte, porque assim, jogou com o Zé Roberto no auge, né? Aquele meio-campista Zé Roberto. Jogou, se eu não me engano, tá o Pedrinho. Jogou com um time que tava... Não, era um time forte, era um time muito forte. E o São Bento jogou também com o que tinha de melhor. Por mais que o que ele tinha de melhor não fosse lá grande coisa, né? Mas eu nunca me esqueço, cara, do centroavante daquele São Bento, que era o Roberto Santos. Cara, o Roberto Santos era o único jogador bom do time. E olha que assim, aquele São Bento, na realidade, eu lembro que... Sabe quem que jogou naquele São Bento, que foi rebaixado em 2007? O Elias, cara. Você lembra do Elias? Sabe o Elias, meio campo? Elias, que jogou no Corinthians, no Atlético Mineiro, seleção. Esse? Sim, exatamente, ele mesmo. Era daquele elenco que foi rebaixado do São Bento. Eu nunca esqueço, Fabrício, o ano era 2007, a zaga do São Bento, a Cruzeiro FM, né, que eu acompanho os jogos até hoje pela Cruzeiro, ela chamava o trio de zaga. O São Bento jogava com 3 zagueiros. Dos Trapalhões, cara. Dos Trapalhões. Porque todo jogo um zagueiro entregava a paçoca, mas assim, coisa ridícula, assim, né? Aquelas atrasadas pro goleiro que tropeçava na bola. A rádio, ela tocava a música dos Trapalhões. Toda vez que tomava o gol, ela tocava a música dos Trapalhões. Falava lá, toma mais um, aí tocava a música dos Trapalhões. Ai, meu Deus do céu. Era demais, assim, porque tinha virado uma grande comédia aquilo. Porque o São Bento tinha um goleiro maravilhoso, o Rafael era o goleiro do São Bento. Era muito bom esse goleiro. Foi jogar até na Itália e fez carreira lá na Itália, no Verona, por muitos anos. Um goleiraço, pegava pênalti, fazia tudo. E o centroavante, que era o Roberto Santos, fazia gol atrás de gol. O cara era muito bom, só que entre o atacante e o goleiro era uma bagunça sem tamanho, cara. E o time era uma bagunça por quê, Fabrício? O técnico do São Bento naquele ano era o Rincon, cara. Fred Rincon. Quê? Como é que é essa história aí? O técnico era o Fred Rincon. Era técnico do São Bento. Foi o técnico do São Bento naquele ano. Foi o Fred Rincon. Sei. Volante, colombiano, seleção. Sim, sim. Rapaz, o time era ruim demais. O time era uma bagunça. Eu fui pra esse jogo. É aí que tá o grande ponto. O São Bento estava, para dizer bem da verdade, estava na fossa. Né? O São Bento estava ali caminhando a passos largos para rebaixar. Falei, quer saber? Não conheço a vila, eu vou lá. Era sábado de carnaval. Sua esposa é santista. Exatamente. Na época namorada ainda. Eu sei que era um sábado de carnaval. Eu falei, quer saber? Eu vou lá. Só pra ver o São Bento, né? Tomar uma goleada lá, porque torcedor é assim. E numa dessas, Fabrício, você está no estádio num jogo que o seu time ganha do Santos na Vila. Mas você tava fardado ou você tava paisana? Não, fardado, com certeza. Rapaz, foi histórico, cara. Foi histórico. Eu lembro até hoje. Legal. Assim, a felicidade de você falar, cara, como que esse time ganhou? E foram 2 gols, assim, nos últimos minutos, cara. O São Bento tava segurando aquele empate, jogando que nem time pequeno.
E aí, 2 contra-ataques ali, pá, pum, 2-0, milagrosamente. Mas aí, depois desse jogo, tudo voltou ao normal. Somente voltou a ter todos os problemas que teve, perder de goleada. Voltou ao normal. Depois dessa, foi uma ilusão. Mas foi legal, pela experiência de estar lá no estádio ainda, vendo isso ao vivo. Atrás do gol ali, atrás do gol. Legal, muito bom, boa história. Essa é daquelas que conta para as novas gerações, né? Exato, quase aí, praticamente 14 anos depois do fato, eu tô contando essa história, né? É o que vai ser, é o que guarda, né? Realmente, Fabrício, você tem razão. Aquele jogo, quanto grande, ele tem um valor especial. Exato, falei isso lá no começo. Cara, é assim, você vai perder a maioria das vezes, com certeza. Mas vai ter um ou outro que você vai estar bem, cara. Que você vai. No mínimo, que seu time vai jogar muito, muito bem, vai ser um jogo muito parelho ali, sabe? Quando ganha, então, nem se fala, né? Só alegria. Exatamente, exatamente. Então essa é a grande zebra do meu time. Você trouxe a grande zebra do seu time. A gente trouxe, só para citar também, né, Fabrício? Teve outros casos que foram grandes zebras. Que eu acho que só para não passar batido nessa edição, Tá. recentemente, ano passado, Atlético Mineiro e Afogados de Pernambuco. Exato. Recente. Aquele formato em que o time tá jogando em casa tem que ganhar o jogo, se empatar, o time que tá jogando fora de casa classifica. Isso na primeira fase, mas como foi na segunda fase, o empate levou para os pênaltis, né? Então, assim, o Afogados eliminou o Atlético na segunda fase da Copa do Brasil nos pênaltis, depois de um jogo ali um jogo franco, 2-2, né? Ninguém esperava que fosse acontecer pela superioridade técnica do Atlético. Mas assim, nos pênaltis eu acho, Fabrício, é loteria, sim. Pênalti é loteria. Muita coisa, né? A gente vai ter que fazer aquele esquema que a gente fez naqueles primeiros programas, lembra de que a gente fez o peso para definir? A gente teria que fazer uma dessa para pênalti também, cara, porque é um pouco de treino, um pouco de momento, um pouco de cansaço ou não físico, estudo por parte do goleiro, tem uma série de fatores, né? No final das contas acaba até virando uma loteria talvez, porque quando às vezes também tem muito fator, fica até difícil você criar um padrão e controlar. Mas é a se discutir. 70% é psicológico, Fabrício. Entendi. Cara, vamos pro segundo tempo? Vamos dar então aquela água aí pro segundo tempo? Fazer só a última menção honrosa, hein? Só a última menção honrosa. A gente já falou desse jogo, mas vale lembrar sempre. Inter de Limeira e Palmeiras, Paulistão 86. Sim, né? Nunca é demais. E é isso. Chega de menção honrosa. Chega. Mas foi bom, é um tema legal de falar, de grandes zebras. Sempre a gente enaltece nesse programa, nesses jogos, os pequenos. Exatamente. Fabrício. Então hoje é dia de festa. É festa de peão hoje no futebol real. Isso aí. Mas vamos tomar aquela água, vamos pro segundo tempo daqui a pouquinho, então? Voltar? Bora. Bom, Carlitos, vamos agora para o segundo tempo. Vamos trazer aquele quadro já que a gente fala sempre, que são fazer a menção aqui de algum time pequeno com destaque. O time que eu trago hoje é o time que joga lá no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana da Bahia, o Fluminense de Feira. Isso. Sobe o hino aí. Boa, sobe. O gramado tu és sempre o vencedor, tua glória merecida e honrada. Entre as cores ostentas tua fibra, a tua bandeira é a mais querida. Avante, avante, avante Fluminense, é hora, queremos mais um gol. Com ênfase bradamos teu refrão e repetimos a alegria da vitória. Então, foi aí o hino do Fluminense de Feira, mais conhecido como Touro do Sertão. Tá louco, hein? Grande Touro do Sertão, formado, claro, por pessoal que torcia antes pro Fluminense do Rio, e aí, morando na Bahia, decidiram formar um time com o mesmo nome, e o que é muito comum, né? Quantos casos a gente vê de Fluminense de Feira, Botafogo da Paraíba, River do Piauí. Exatamente isso que eu ia te falar. A gente ainda um dia vai ter a edição enaltecendo todos esses clubes
que homenagearam em algum momento, deram nome, próprio nome, para homenagear também os grandes, né? Aqueles clubes padrinhos, vamos dizer assim, né? As madrinhas e padrinhos. Imagina que existe um Colo-Colo de Ilhéus, cara. Olha que coisa mais incrível, né? Colo-Colo de Ilhéus. Colo-Colo. Grande O Colo-Colo de Ilhéus. River do Piauí. Pois é. Tem os times internacionais. Vasco também. do Acre. Mas enfim. Voltando pro Fluminense. E o Fluminense da Bahia de Feira, né? Ele foi fundado em 1941, jogou os primeiros anos ali no futebol amador, teve um certo sucesso. Passou uns anos, depois de alguns anos ele começou a jogar o Campeonato Baiano realmente, junto com os outros grandes, né? Bahia, Vitória principalmente. Nos primeiros anos ali ele já foi vice-campeão em 56. Ainda o time seguindo ali, foi campeão, viveu seus melhores momentos ali na década de 60, onde foi campeão baiano em 63. Depois ele foi campeão baiano em 69 e esse título foi interessante porque foi um título assim que não foi extremamente, mas foi muito fácil. O time ganhou com rodadas de antecipação. Nossa. E até eles criaram um termo que era assim, a gente dorme líder e acorda líder. Quer dizer, de tão bom e bem na frente que o time estava, o time não sofria nenhum tipo de influência dos demais, né? Dos grandes ou de qualquer outro. Então, foi aquele famoso passeou, né, Fabrício? passeou, deitou. Nadou de braçada, né? Nadou de Braçada, braçada, deitou. exatamente. É bem isso mesmo. E é um time que joga, como eu falei, no estádio da Joia da Princesa, um estádio de 16 mil lugares. Time que já jogou por todas as divisões do Campeonato Brasileiro, A, B, C, D. Ultimamente está um pouco mais com certas dificuldades ali. Esse ano mesmo no Campeonato Baiano não começou muito bem. Mas é um time assim que tem por lá, cara, e que é talvez um dos fatos mais interessantes, passaram grandes jogadores, que depois tiveram bastante sucesso nas suas carreiras depois de jogar ali no Fluminense de Feira. Uhum. Entre eles, o Obina, Orra. que é melhor, jogou mais que o Eto'o. Com certeza. Jogou ali no Fluminense de Feira em 2003. Outros que passaram por ali, Júnior Baiano, batia pouco, né? Esse aí batia pouco. Nossa senhora. Mas teve muito destaque ali no Flamengo, Palmeiras, enfim. Jorge Wagner, Cruzeiro, jogou um pouco no São Paulo, jogou fora do Brasil, Sim. principalmente na França. Fábio Baiano, aquele meia, Sim. também jogou Flamengo. Carequinha? Também teve destaque. Carequinha. O Petros, aquele que jogou meio campo do Corinthians, jogou também no São Paulo. Nossa, bastante jogador, hein? E assim, cara, e um deles que tem todo um folclore sobre ele, que é o Clodoaldo, aquele que jogou no Fortaleza. Com certeza. Ô, Clodoaldo. Lembra do Clodoaldo? Com certeza, como não? Marcado pelo Fortaleza, principalmente, né? O Clodoaldo. Não, legal. É muito jogador de destaque mesmo, né? Que passou aí pelo Fluminense de Feira. Pois é. E bacana a lembrança, porque assim, o Fluminense de Feira é um time que tem uma torcida muito vibrante também, né? Tem, da Falange. Pô. É isso. Falange tricolor. Muito legal. Isso aí. É demais. No Nordeste é quase que certo que as torcidas sempre vão ser vibrantes, né? Acho que dificilmente você vai assistir um jogo no Nordeste, dependente do time, que, claro, nessa época não, porque não tá tendo torcida no estádio, mas em épocas normais, qualquer jogo que você assiste no Nordeste, independente do time, sempre tá muito cheio e o pessoal grita, canta e apoia mesmo, né? Muito legal de ver. Então é isso, cara. Esse é o time que eu quis trazer, é um time que tem legal. Não é um time tão antigo de história, apesar de ser... Não chega a ser um time centenário, mas por ser no Nordeste, por ter começado ali já muito bem, por estar se mantendo até hoje, tem uma torcida muito que apoia bastante. Eu achei legal trazer esse time aí para o nosso jogo aqui. E tem clássico, Fabrício? Tem clássico, né? Tem um outro time de Feira. Bahia, o Bahia de Feira. O Bahia de Feira, exatamente. Tem até uma história que alguns anos atrás, não lembro exatamente agora a data exata, que eu estava lendo sobre isso, mas houve uma tentativa de fazer a união dos times para se montar um time só da cidade. Não sabia dessa história. Para tentar ter um pouquinho mais de força, vamos dizer assim, né? Você monta um time só, a torcida se une.
esses tipos de mescla de times que já aconteceram várias vezes, né? Por exemplo, o Paraná ali Paraná, no estado do exatamente. Paraná é uma junção de outros times. O próprio São Paulo é uma junção de outros times, né? São Paulo aqui de São Paulo. Ah, é? Sabia não. Do São Paulo eu não sabia não. Eu não sei, não lembro exatamente o nome, é alguma coisa São Paulo da Floresta, sei lá, junto com o outro, enfim. Tem umas histórias assim, sabe? Então os caras pensaram em fazer uma coisa nesse sentido. Legal, não. O Paraná foi a fusão do Colorado Esporte Clube com o Pinheiros, né? O Esporte Clube Pinheiros, lá no Paraná. Exato. Eu só sei que lá em feira não deu certo de fazerem, parece que não tinha uma adesão 100%. E parece também, tá? Aí pode ser um pouco de boato, porque quem é a pessoa que escreveu, de onde eu li, era uma pessoa, pelo que eu pude entender, um torcedor bastante fanático, e deu a entender que houve também um boicote do grande, do Bahia, né? No estado. Ah. Mexeu os pauzinhos, vamos dizer assim, para não acontecer essa fusão. Ah, entendi. Então, Olha isso só. pode ser meio boato, mas é interessante, né? Entendi. Olha só. Essa eu não conhecia essa daí. Vale a pena a gente se aprofundar depois nessa história aí pra saber, né? É, Como é que é? Porque, ó, Fluminense de Feira. você tá fazendo online aí eu tô... Tô fazendo uma busca rápida aqui, ó. Feira de Santana Futebol Clube. Não vingou. Eu não sei, Ah, é isso mesmo, Fabrício. Ó, de volta à cidade, Oswaldo Torres anunciou que a Federação Baiana de Futebol, né, sugeriu uma espécie de fusão dos clubes amadores da cidade. E o Fluminense, com as mesmas cores, passaria a se chamar Feira de Santana Futebol Clube. Acabou não vingando porque alguns clubes, especialmente o rival, o Bahia de Feira, não Isso. aceitou. É isso mesmo. A história é mais ou menos assim, isso mesmo. Exatamente. Daí o time ingressou no profissionalismo. O time era um time de futebol amador e aí acabou se profissionalizando. Então, uma rivalidade pesada essa do Bahia aí, então. Tem. Essa do Bahia de Feira com o Fluminense de Feira aí. É legal, né? Uma rivalidade pesada. Legal. São fatos da história aí. Muito legal a escolha Legal. aí, Fabrício. Show de bola. Show de bola. E ó, Fabrício, mais uma edição que a gente está aqui encerrando. Espero que, quem sabe aí, o torcedor tenha notado os investimentos que a gente fez, né, Fabrício, aqui na nossa arena. Estamos tentando, né? Estamos buscando. Estamos aos pouquinhos buscando recursos, né, Fabrício? Literalmente buscando recursos. Cara, a gente tá igual time pequeno, cara. A gente quer disputar o campeonato, a gente quer jogar, a gente vai meio que na raça ali, no improviso e vai tentando fazer o melhor que pode, né? Sempre. É isso aí. Estamos tentando estrear uns microfones novos aqui. Fizemos mudança na internet, pelo menos eu fiz mudança na minha internet aqui para ver se melhora a situação. Porque a gente reconhece, né, Fabrício, que o áudio estava meio complicado. A gente até agradece a torcida aí por estar do nosso lado aí, não pesar na nossa aí, porque teve umas aí que o microfone tava dando umas falhadas aí, mas beleza. Às vezes o pessoal, cara, é uma coisa até que compreensível. Em dias que a gente está vivendo, nessa época que a gente está vivendo, primeiro, não dá para fazer as coisas pessoalmente, né? Seria muito mais fácil a gente poder gravar pessoalmente, grava num computador só, num equipamento só, o som fica mais claro, né? Exato. A gente tem que fazer tudo online, depender de internet, no horário que tá um monte de gente usando, né? Porque tá todo mundo em casa. É isso. Mas a gente tá tentando fazer o máximo, cara. É raça, né, Fabrício? Aqui é raça. Lógico. Aqui é raça, carrinho na beirada do gramado ali, que dá aquele carrinho e vibra com a torcida, entendeu? Eu sou desses, São Bentista é desses aí, Fabrício. Tem que vibrar. Chega e chuta a bola pra fora e comemora, né? Exatamente. Dá aquele bicão e já espera a torcida gritar, entendeu? Legal. Vibrar. Isso aí. Ótimo. Muito bom. É nóis, Fabrício. Então, é isso aí, gente. Estamos nas redes sociais. Carlos Massari. Meu Ribeiro 1980 no Instagram. No YouTube é o Futebol Real. Pode procurar a gente lá. Os programas estão lá também, os jogos estão lá também. É a área que a gente recebe os comentários ali da nossa torcida, as reclamações, os elogios. A gente está esperando os comentários. É isso aí, Fabrício. Sempre um prazer. Beleza? Prazer. Show de bola. E que as zebras aconteçam mais. Aqui aí, nesse momento, os estaduais parados, o futebol parou.
Parou em parte, né? Ainda tem algumas federações aí brigando para fazer jogo, até hoje ainda. Mas enfim, a polêmica é grande, mas pela segurança de todos, né, Fabrício? Sempre que seja tomada essas decisões pela segurança de A todos. gente pede que o pessoal se cuide, continue se cuidando, que mesmo até a vacina chegar a todos aí, mesmo chegando cada dia mais perto, a gente vai ter que se cuidar ainda por muito tempo. É isso aí. Isso aí. Falou, Fabrício. Valeu, ó. Um grande abraço. Um abraço. Abraço a todos.